O que você faria se um erro do passado estivesse destruindo sua vida? Essa pergunta, tão simples quanto perturbadora, é o cerne de uma das obras mais profundas da literatura mundial, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Publicado em 1866, este clássico atemporal nos leva à mente de Rodion Raskolnikov, um jovem estudante que comete um crime brutal e, em seguida, é consumido por uma culpa avassaladora. Mas, mais do que uma história sobre um assassinato, o livro é um mergulho intenso na psique humana, explorando temas como moralidade, redenção e a eterna luta entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. E por que estamos falando disso hoje? Porque, assim como Raskolnikov, muitos de nós carregamos culpas e arrependimentos que silenciosamente nos paralisam. Seja por um erro grave do passado, uma decisão impulsiva ou até mesmo uma oportunidade perdida, a culpa pode se tornar uma prisão emocional, impedindo-nos de seguir em frente. Mas e se eu te disser que a jornada de Raskolnikov pode nos ensinar lições valiosas sobre como superar esses sentimentos e encontrar um caminho de redenção? Neste vídeo, vamos explorar como Crime e Castigo pode ser um guia poderoso para lidar com a culpa e o arrependimento na vida real. Através da história de Raskolnikov, exemplos reais e dicas práticas, você vai descobrir que é possível transformar o peso da culpa em uma oportunidade de crescimento e renovação. Mas antes de mergulharmos nas lições do livro, vamos entender um pouco mais sobre a obra e por que ela continua tão relevante mais de 150 anos após sua publicação. Crime e Castigo não é apenas um livro, é uma experiência que nos convida a explorar os cantos mais sombrios da mente humana. Escrito por Fyodor Dostoiévski em um período de grande turbulência pessoal e social, a obra reflete as angústias de uma Rússia em transformação e as crises existenciais que todos nós, em algum momento, enfrentamos. A história gira em torno de Rodion Raskolnikov, um ex-estudante pobre que vive em São Petersburgo. Convencido de que está acima das leis morais comuns, ele comete um assassinato brutal, justificando-o como um meio para um fim maior. No entanto, longe de se sentir um super-homem, Raskolnikov é consumido por uma culpa avassaladora que o leva à beira da loucura. Ao longo do livro, acompanhamos sua luta interna, sua tentativa de justificar o injustificável e, finalmente, sua busca por redenção. Mas por que essa história, escrita no século XIX, ainda ressoa tão profundamente hoje? A resposta está na universalidade de seus temas. Culpa, arrependimento, moralidade e redenção são sentimentos e conceitos que transcendem tempo e cultura. Quantas vezes já nos pegamos questionando nossas próprias escolhas, carregando o peso de erros passados, ou buscando uma maneira de recomeçar? Raskolnikov é, de muitas formas, um espelho de nossas próprias lutas internas. Além disso, Dostoiévski nos apresenta personagens complexos e cheios de nuances, como Sônia, uma jovem que se torna um farol de esperança e perdão para Raskolnikov, e Porfiri, o astuto investigador que desafia o protagonista a confrontar sua própria consciência. Essas figuras não apenas movimentam a trama, mas também representam aspectos da condição humana, a compaixão, a justiça e a busca por significado. Ao entender a profundidade de Crime e Castigo, podemos começar a ver como suas lições se aplicam à vida real. A jornada de Raskolnikov não é apenas a de um criminoso em busca de perdão. É a de qualquer pessoa que já se sentiu presa pelos próprios erros, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como histórias reais de culpa e redenção ecoam a trajetória de Raskolnikov e o que podemos aprender com elas. A culpa e o arrependimento não são sentimentos restritos às páginas de um livro. Eles fazem parte da experiência humana e, muitas vezes, moldam nossas vidas de maneiras profundas. Para entender como a jornada de Raskolnikov se conecta com a realidade, vamos explorar alguns exemplos reais de pessoas que cometeram erros graves,
mas encontraram uma maneira de se redimir e recomeçar. Um dos casos mais inspiradores é o de Sean Hopwood, um ex-detento que transformou sua vida após cumprir pena por roubos a banco. Enquanto estava na prisão, Hopwood descobriu uma paixão pelo direito e começou a estudar leis. Ele não apenas aprendeu o suficiente para ajudar outros presos com seus casos, mas também escreveu artigos que foram publicados em revistas jurídicas renomadas. Hoje, ele é um professor de direito em uma universidade dos Estados Unidos e um defensor da reforma do sistema prisional. Sua história é um testemunho poderoso de como é possível encontrar um novo propósito, mesmo após cometer erros graves. Outro exemplo é o de Susan Burton, uma mulher que, após anos lutando contra o vício e cumprindo pena por crimes relacionados às drogas, decidiu mudar sua vida. Ela fundou a organização A New Way of Life, que oferece abrigo, apoio e recursos para mulheres que saem do sistema prisional. Susan não apenas superou seu passado, mas também se tornou uma voz importante na luta por justiça social e reforma penal. Além dessas histórias inspiradoras, é importante falar sobre o impacto emocional e psicológico da culpa. Segundo um estudo publicado no Journal of Behavioral Medicine, a culpa não resolvida pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e até mesmo transtorno de estresse pós-traumático. Muitas pessoas que carregam culpas profundas relatam sentimentos de isolamento, autoaversão e dificuldade em seguir em frente. Um exemplo comum é o de pessoas que cometeram erros no trabalho ou em relacionamentos e, mesmo anos depois, ainda se sentem paralisadas pelo arrependimento. Esses sentimentos podem se manifestar de várias formas, desde a incapacidade de confiar em si mesmas até a tendência a sabotar novas oportunidades por medo de repetir os mesmos erros. Outro aspecto crucial é a busca pelo perdão, tanto dos outros quanto de si mesmo. Um caso famoso é o de Eva Kor, uma sobrevivente do Holocausto que, décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, decidiu perdoar os nazistas que a torturaram. Para Eva, o perdão não era sobre esquecer ou justificar o que aconteceu, mas sobre libertar-se do peso do ódio e da dor. Sua história nos mostra que o perdão pode ser um caminho poderoso para a cura emocional. Esses exemplos nos lembram que, assim como Raskolnikov, todos nós temos a capacidade de transformar nossos erros em oportunidades de crescimento. Mas como exatamente podemos aplicar essas lições em nossas vidas? A jornada de Raskolnikov em Crime e Castigo é uma poderosa exploração da culpa, do arrependimento e da busca por redenção. Ao acompanharmos sua trajetória, podemos extrair lições valiosas que podem nos ajudar a lidar com nossos próprios erros e sentimentos de culpa. Vamos mergulhar nessas lições e ver como elas se aplicam à vida real. Um dos primeiros passos na jornada de Raskolnikov é o reconhecimento de sua culpa. No início, ele tenta justificar seu crime, argumentando que estava acima das leis morais comuns. No entanto, à medida que a culpa o consome, ele percebe que não pode fugir de sua própria consciência. Essa aceitação é crucial para qualquer processo de redenção. Na vida real, muitas vezes, tentamos racionalizar nossos erros ou culpar os outros para aliviar o peso da culpa. Mas, como Raskolnikov descobre, a única maneira de seguir em frente é enfrentar a verdade e assumir a responsabilidade por nossas ações. Exemplo prático. Imagine alguém que cometeu um erro no trabalho, como entregar um projeto com falhas graves. Em vez de culpar a equipe ou as circunstâncias, essa pessoa pode reconhecer sua responsabilidade, aprender com o erro e buscar maneiras de melhorar no futuro. Outro aspecto fundamental da jornada de Raskolnikov é a busca pelo perdão. Após confessar seu crime, ele encontra em Sônia uma fonte de compaixão e apoio. É através do relacionamento com ela que ele começa a se perdoar e a buscar um caminho de redenção. Na vida real, o perdão pode ser um processo complexo.
envolve não apenas buscar o perdão daqueles que prejudicamos, mas também aprender a se perdoar. Isso não significa esquecer ou justificar o erro, mas sim reconhecer que todos somos humanos e capazes de mudar. Exemplo prático: pense em alguém que magoou um amigo ou familiar. Pedir desculpas sinceras e demonstrar um esforço genuíno para reparar o dano pode ser o primeiro passo para reconstruir a confiança e seguir em frente. Um dos momentos mais marcantes de Crime e Castigo é quando Raskolnikov decide se entregar e enfrentar as consequências de suas ações. Essa decisão não é apenas sobre justiça, mas também sobre encontrar um novo propósito. Ao aceitar sua punição, ele começa a ver a possibilidade de uma vida renovada, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na vida real, encontrar um propósito maior após cometer um erro pode ser transformador. Pode envolver ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes, dedicar-se a uma causa significativa ou simplesmente buscar viver de maneira mais autêntica e compassiva. Exemplo prático: considere alguém que superou um vício e agora trabalha como conselheiro para ajudar outros a enfrentar os mesmos desafios. Essa pessoa não apenas encontrou um novo propósito, mas também transformou sua dor em algo positivo. Por fim, a jornada de Raskolnikov nos ensina sobre a importância da autocompaixão. Ao longo do livro, ele luta contra a autoaversão e a sensação de que não merece perdão. No entanto, é apenas quando ele começa a se tratar com compaixão que encontra a força para mudar. Na vida real, muitas vezes somos nossos piores críticos. Aprender a se tratar com gentileza e compreensão é essencial para superar a culpa e seguir em frente. Exemplo prático: imagine alguém que cometeu um erro em um relacionamento e se sente constantemente culpado. Em vez de se punir indefinidamente, essa pessoa pode praticar a autocompaixão, reconhecendo que errou, mas também que merece a chance de recomeçar. Agora que entendemos as lições de Crime e Castigo e como elas se conectam com histórias reais, é hora de falar sobre o que realmente importa. O que você pode fazer para superar a culpa e o arrependimento em sua própria vida? Aqui estão algumas dicas práticas, inspiradas na jornada de Raskolnikov e em exemplos do mundo real, que podem ajudar você a seguir em frente. O primeiro passo para superar a culpa é reconhecer que você cometeu um erro. Isso pode ser difícil, especialmente quando o erro teve consequências graves. No entanto, como Raskolnikov aprendeu, tentar fugir da verdade só prolonga o sofrimento. Como fazer? Reserve um momento para refletir sobre o que aconteceu. Anote seus pensamentos e sentimentos para ganhar clareza. Evite racionalizações ou desculpas. Foque em assumir a responsabilidade. A culpa pode ser um sentimento avassalador, e muitas vezes precisamos de ajuda para lidar com ele. Terapia ou até mesmo conversas com pessoas de confiança podem fornecer o suporte necessário para processar emoções complexas. Como fazer? Considere procurar um terapeuta ou psicólogo especializado em saúde mental. Participe de grupos de apoio, onde você pode compartilhar suas experiências com outras pessoas que passam por situações semelhantes. Um dos maiores desafios é aprender a se perdoar. A autocompaixão envolve tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo. Como fazer? Repita afirmações positivas como "eu mereço perdão" ou "estou fazendo o melhor que posso". Evite pensamentos autodepreciativos e substitua-os por mensagens de apoio. Lembre-se de que errar é humano e que todos merecem uma segunda chance. Se o seu erro afetou outras pessoas, considere maneiras de reparar o dano. Isso pode incluir pedir desculpas sinceras, oferecer apoio ou tomar ações concretas para corrigir o erro. Como fazer? Entre em contato com as pessoas afetadas e expresse seu arrependimento. Pergunte o que você pode fazer para compensar o erro. Mostre, através de ações, que você está comprometido em mudar. Assim como Raskolnikov encontrou um caminho de redenção,
Você também pode transformar sua culpa em uma oportunidade de crescimento. Encontrar um propósito maior pode ajudar a dar sentido ao seu sofrimento e inspirar mudanças positivas. Como fazer? Pense em causas ou atividades que sejam significativas para você. Dedique-se a ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Use sua experiência como motivação para viver de maneira mais autêntica e compassiva. Ao longo deste vídeo, exploramos como Crime e Castigo, uma obra escrita há mais de 150 anos, continua a nos ensinar lições profundas sobre culpa, arrependimento e redenção. Através da jornada de Raskolnikov, vimos que a culpa não precisa ser uma prisão emocional, mas pode se tornar um catalisador para transformação e crescimento. Recapitulando as principais lições, aceitar a responsabilidade pelos próprios erros é o primeiro passo para a cura. Buscar perdão, tanto dos outros quanto de si mesmo, é essencial para seguir em frente. Encontrar um propósito maior pode transformar a dor em algo significativo. Praticar a autocompaixão nos ajuda a nos tratar com gentileza e compreensão. Mas mais do que apenas refletir sobre essas ideias, é hora de agir. Se você está carregando o peso da culpa ou do arrependimento, lembre-se de que a redenção é possível. Assim como Raskolnikov, você pode encontrar um novo caminho, mesmo após cometer erros graves. Aqui está o meu desafio para você hoje. Reflita sobre suas próprias culpas. O que você pode fazer para começar a superá-las? Compartilhe suas experiências. Deixe um comentário abaixo contando como este vídeo ressoou com você. Leia Crime e Castigo. Se ainda não leu, essa obra pode ser uma jornada transformadora para entender melhor a si mesmo e aos outros. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas discussões sobre literatura, psicologia e crescimento pessoal. A jornada de Raskolnikov em Crime e Castigo nos lembra que, por mais sombrias que sejam nossas escolhas passadas, sempre há uma luz no fim do túnel. A redenção não é sobre esquecer ou justificar o que aconteceu, mas sobre aprender, crescer e encontrar um novo sentido para a vida. Quero agradecer por ter acompanhado este vídeo até aqui. Se você se identificou com alguma parte desta discussão, saiba que não está sozinho. A culpa é um sentimento humano, mas não precisa ser uma sentença perpétua. Obrigado por assistir. Se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!